E a gente está preparando, na verdade, uma reeleição e que, de certa forma, nós precisamos do apoio dos amigos, dos familiares nossos, das pessoas que simpatizam com a gente, porque a nossa candidatura é uma candidatura popular. A gente não é aquele político de carreira, aquele político profissional, aquele político que chega aqui e promete um monte de coisa, ganha eleição e some, né? E fica fazendo caixa para a próxima eleição. Nós optamos por fazer uma questão popular, deixar o nosso nome popularizado, e por conta dessas questões nós trabalhamos bastante em pequenas coisas, mas a gente não aparece, na verdade, nas grandes situações. E isso também dificulta, de certa maneira, o trabalho que a gente está iniciando para a próxima eleição, porque a gente sabe que nós vamos enfrentar muita gente com grana, gente que chega na hora da eleição aí, distribuindo dinheiro. O Silvio Santos da vida, né? Quem quer dinheiro. Isso para nós, na verdade, não é da nossa postura, do nosso comportamento, até porque eu acho que a gente tem que ter consciência política. Isso aí é o que é primordial. A gente tem que ter consciência política. Não é uma cesta básica, não é R$50 no dia da eleição, não é nada disso, na verdade, que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas que trabalhem bastante, que tenham compromisso com as comunidades, com a sociedade, de uma forma geral. Então a gente está muito tranquilo nessa questão, porque é desta maneira que a gente consegue trabalhar, é dessa maneira que a gente consegue circular na cidade, sem nenhum receio, porque eu digo uma coisa para vocês, embora tenha algumas crianças aqui, mas as pessoas aqui são maduras, são experientes, a gente não vai aqui querer contar uma historinha bonitinha, e depois achar que convenceu todas as pessoas, que tudo é uma maravilha, que tudo vai acontecer como se fosse num passe de mágica. Na verdade não é isso. As coisas acontecem por trabalho, por dedicação, por compromisso, por vontade política. A gente tem apoio na estadual do partido e, consequentemente, os nossos deputados também mandaram verba para a cidade. Já deve estar chegando aí para a gente fazer algumas pequenas obras na cidade. Então, o compromisso que a gente tem na estadual com nossos deputados também foi trabalho que os amigos aqui ajudaram a gente. Então, a gente não depende única e exclusivamente aqui do PSB, da classe política da cidade, porque a gente pensa numa política maior e a gente precisa ter independência, a gente precisa ter autonomia. Todos nós aqui temos liberdade de trabalhar, de escolher, de pensar, e é desta maneira que a gente gostaria aqui de estar conversando, para que vocês analisassem se o Ferrugem não é aquele candidato da simpatia de vocês, mas que analisassem as próximas pessoas com quais vocês vão ter contato, e agora vai aparecer um monte, Tem mais de 300 candidatos na cidade, então é fácil. E eu costumo dizer também, a eleição para vereador é a eleição mais difícil que tem. Porque ou em cada esquina tem um candidato, ou tem um cabo eleitoral de um candidato. Então isso é normal, dentro do processo político, a gente deparar com as equipes de outros candidatos também trabalhando, fazendo as suas reuniões, isso é natural. E eu penso que a sociedade ela tem simplesmente que colher essas informações todas e depois fazer uma análise naquele candidato que merece o seu voto, que merece a sua confiança. O Ferrugem é mais um nesse universo. O que a gente tem diferente hoje é que a gente está muito próximo aqui, a gente já tem alguma referência dos amigos que acompanham a gente, que conhecem o nosso trabalho. Então esse é o diferencial de um monte de gente que vai aparecer aí. E a gente gostaria realmente de poder contar com o apoio de vocês. Porque eu penso que numa reeleição a gente terá uma possibilidade muito maior de efetivamente a gente conseguir desenvolver um projeto melhor aqui na nossa região. Então a gente está perseguindo esse nosso projeto, eu não tenho dúvida aí que se a gente reeleito, a gente consegue implantar, e por isso aí eu gostaria de pedir o apoio de vocês. É lógico que quem não puder acompanhar a gente por compromisso com outro candidato, ou por tendência política, sei lá, mas se puder caminhar com a gente,
A gente tem dentro do nosso programa, aí dentro do nosso projeto, toda essa expectativa para a gente trabalhar, para a gente evoluir e ter aí dias melhores, condições melhores, bairros melhores para a gente morar, para a gente viver e para a gente criar a nossa família, né? Então, gente, eu costumo falar muito, mas eu gosto de ouvir também algumas coisas. Porque quando a gente fala demais e não ouve nada, a gente começa a imaginar, né, que aquilo que o Ferrugem acha que é legal, por exemplo, para o Tancredo, né, eu imagino que seja legal, de repente não é o sentimento da população, não é o sentimento das pessoas. Então o que a gente pensa nesse momento assim? É que a gente também, além da gente pedir o apoio, da gente trabalhar para ser reeleito, a gente precisa ouvir das pessoas em qual direção que a gente vai caminhar, né? Qual seria, por exemplo, pro Tancredo, um projeto ideal para a gente desenvolver e para a gente trabalhar, né? Então eu faço isso, que eu fiz uma reunião agora à tarde, lá com os pescadores do Guamiúma ali, são várias famílias que têm o seu sustento através da pesca artesanal, né? E passaram para a gente algumas reivindicações para a gente começar a trabalhar, para a gente pensar de que forma que a gente pode se inserir dentro do projeto dos pescadores. Então eu acho muito legal essa troca de informação, essa interação, né, de informação, de pensamento, para a gente começar também a entender, né, qual seria o pensamento ideal do político que venha trabalhar aqui na nossa região, né? A gente tem esperança, a gente tem uma expectativa positiva, a gente consegue, né, buscar a nossa reeleição através do apoio dos amigos. Mas só a reeleição por si só, ela não seria interessante. Seria interessante que a gente fosse reeleito e que tivesse, né, um objetivo a buscar, a trabalhar. E esse objetivo, na verdade, é o sentimento de vocês, é o pensamento de vocês, né, para que a gente continue trabalhando, tentando buscar dias melhores. Você quer falar alguma coisa? Não, só quero agradecer todo mundo que está aqui, né? São meus amigos, são fiéis. Obrigado pelos seus amigos. Sábado está aqui, na verdade, gente. E agradeço a todo mundo, gente. Obrigado mesmo de coração, viu? Estou mal feliz. Quando eu conheci ele, eu estava trabalhando lá no Leite, né? Meu cunhado que me levou. Minha história é essa. Me levou para trabalhar, tô trabalhando lá. Aí ele chegou, aí eu peguei e contei minha história para ele, que eu precisava disso. E ele falou para mim, ele foi mó sincero para mim. Olha, Neide, eu não posso te prometer nada, porque minha equipe está fechada. Aí passou, tudo bem, aí passou uma semana, mas depois ele foi lá de novo, nós conversando, aí ele chegou pra mim, eu falei assim, não, Marcinho, eu vou continuar, mas eu tô vendo que não vai me ajudar em nada, né, porque ele foi sincero, porque é muito difícil uma pessoa chegar assim e falar, não, minha equipe já está fechada, eu não vou poder fazer nada pra você. Aí depois que ele me conheceu, nas conversas e tudo, né, nos projetos que eu tava fazendo, ele me liga e fala, Neide, esquece aquilo que eu te falei, você vai ficar na minha equipe, pô, né, por isso que eu gostei dele, entendeu, porque é um cara sincero. Eu tenho essa preocupação. Por que eu tenho essa preocupação dele? Eu gosto, sinceramente, de decepção. Acho que ninguém gosta dessa decepção. Não adianta prometer e não poder cumprir, né? Quando a gente, por exemplo, compra um veículo lá, compra um carro, você paga uma grana ali, um sacrifício para pagar, tal. Mas, por qualquer motivo, você perdeu aquele veículo, você fica chateado, porque você perdeu um patrimônio. Mas é diferente quando você se decepciona com pessoas. Aí é diferente. Porque a gente está sempre pensando no melhor, a gente acredita na palavra das pessoas, né? E quando a gente se decepciona com aquela pessoa, com aquela palavra, a gente começa a imaginar, por exemplo, pô, peraí, eu acho que não dá para confiar em mais ninguém, né? Você confiou. Aí você disse, não aconteceu, decepcionou-se, tal. Aí o teu sentimento é de que não dá para confiar em mais nada, em mais ninguém. E eu me preocupo com isso. Eu não gosto que as pessoas façam comigo isso. Eu não posso prometer algo, por exemplo, que eu não possa cumprir. Não gosto. Eu posso até dizer... eu falei pro pessoal, se ele prometer, ele cumpre. Se ele não prometer... Eu posso até dizer o seguinte, eu vou tentar, vamos ver o que a gente pode fazer, mas não vou prometer, porque não depende só de mim. Aquilo que depende de mim, eu já digo para você, posso ou não posso. Agora, o que não depende de mim, vai depender de uma terceira pessoa, vai depender de alguém fazer para a coisa acontecer, eu não posso prometer.
honestidade, eu prefiro falar a verdade e você dizer para mim, não voto em você. Beleza, vou fazer o quê? Só que a minha consciência também vai dizer para mim o quê? Perdi um voto, mas não perdi um amigo, né? Falei a verdade. Falei a verdade. Foi sincero mesmo. Porque qual é o político que não gosta de voto? O político sobrevive do voto, todos eles. Só que para mim, eu acho que não é legal eu chegar aqui, contar uma historinha bonitinha aqui, achar que não, estamos juntos, vamos caminhar, vou fazer, vou acontecer, vou não sei o quê. Terminou a eleição, a gente solta rojão, se abraça e não sei o quê. E depois eu desapareço, 3 anos fora daqui, ninguém me vê mais, ninguém fala comigo, troco o número do celular, ninguém fala mais comigo. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Quem me conhece aqui, e eu falei, né, que eu sou fundador aqui da Cidade Náutica, então muita gente me conhece desde molequinho. E eu trabalho desde criança, desde moleque. E estou aposentado já faz 13 anos. Não paro, não consigo ficar parado. Então, tocando a vida. Só que tem um detalhe. Eu aprendi muito cedo, que a gente conquista as coisas através do nosso trabalho, do nosso caráter, da nossa dedicação. Eu não posso achar aqui, contar aqui uma situação, e essa situação é única e exclusivamente o meu interesse, que é o interesse da eleição. Eu acho que não. Eu acho que a partir do momento que você abriu as suas portas, trouxe seus amigos, trouxe família, trouxe todo mundo, você deu para mim também uma responsabilidade muito grande. Porque o compromisso que eu estou fazendo com você aqui, e com seus amigos aqui, com nossos amigos, podemos assim dizer, não é um compromisso passageiro. Não é amanhã, por exemplo, você me ligar e eu falar, pô, Neide, não dá, não posso, não tenho, não prometi, não falei. Eu acho que no mínimo eu vou ter que tentar. No mínimo. E digo mais, o meu número do celular, ele não muda, por conta agora da portabilidade, inclusive, ele não muda desde a eleição de 2004. Então é o mesmo número, um monte de gente tem, um monte de gente fala comigo, um monte de gente liga. E eu também não quero mudar, porque eu acho que eu tenho responsabilidade em várias situações e devo dar favor até para algumas pessoas, mas eu devo assim, muito mais aí para as pessoas que me ajudaram politicamente. Então, ela vai me achar. Ou ela me acha de manhã no sindicato, ou me acha à tarde na Câmara, ou me acha em casa, ou me acha no celular, ou me acha no rádio, ou se na hora eu não puder falar, eu digo, daqui a pouco eu te retorno, entendeu? Então, eu acho que a vida é assim. Eu prefiro ter a tua amizade, toda a sinceridade, do que a gente construir um falso mandato, aonde eu não tenha depois a condição de chegar aqui e me expressar do jeito que eu sou. Eu sou assim, povão, minha linguagem é essa, vocês vão me ver na padaria, no campo, no samba, na praia, em todo lugar vocês vão me ver desse jeito. Então eu quero continuar vivendo a vida dessa maneira. Agora, politicamente, eu acho que eu tenho ainda condições de ser útil. Como várias pessoas também têm seus projetos, seus planos, e vão também tentar conquistar os vossos votos. E aí, gente, eu quero dizer para vocês que a nossa São Vicente, para quem conhece a São Vicente, de 10 anos atrás, nós temos uma São Vicente hoje, vamos pensar na São Vicente daqui 10 anos para frente. Porque o futuro que nós temos aqui, São Vicente, é a cidade da vez. Como diz na linguagem popular, é a bola da vez. É a cidade que mais vai crescer nos próximos anos aqui. Por que isso? Porque nós, aí, simples mortais, trabalhador, a gente já não consegue comprar mais nada em Santos. A gente começa a observar o crescimento que vai acontecer nesta cidade. Nós vamos ter uma cidade moderna, cidade diferente, perfil diferente, mas vamos ter os mesmos problemas que temos hoje, com uma condição pior. Nós vamos ter muito mais pessoas, muito mais veículos, consequentemente, um trânsito muito pior do que a gente tem hoje e as condições de vida também muito pior. Porque hoje a gente já sofre. Quem tem que ir a Santos, a parte da manhã, no horário de pico, ou voltar tarde. Você pega, por exemplo, a praia ali, 700 metros, talvez, 1 quilômetro de praia ali, toda congestionada. Um trecho que normalmente a gente faz em 10 minutos, você leva meia hora, 40 minutos.
dependendo do horário que você tem que passar ali. Se você vai na Nossa Senhora de Fátima, é a mesma coisa, um monte de caminhão, um monte disso, um monte daquilo, que congestiona tudo. Eu costumo passar aqui para pegar imigrantes, pego imigrantes para pegar Anchieta para ir para Santos. Tem dia também que eu chego ali na Anchieta, lá está tudo congestionado. Santos, se vocês prestarem atenção, na televisão está passando ali um comercialzinho, podemos assim dizer, uma propaganda do governo do estado. Santos vai ter 45 bilhões de investimento. Então vocês imaginam, por exemplo, e olha que a área não é grande, quantas obras novas terão na nossa região para tentar melhorar essa questão do trânsito que vai acontecer. Nós vamos ter obras aqui, na Imigrantes, aqui, para facilitar a passagem ali do bairro da Cidade Náutica, aqui na Margarida, porque vamos ter os elevados aqui, e eu costumo dizer que São Vicente dá uma sorte tremenda, é uma cidade velha, mas dá sorte. Porque hoje São Vicente tornou-se um corredor de todo o litoral sul, digo hoje por conta do trânsito, sempre foi, mas o trânsito hoje é muito maior. E aí, por conta dessas dificuldades todas e por conta do lazer, das pessoas que buscam na nossa região lazer, nós vamos ter várias obras também de estrutura. Mas o nosso trânsito vai ser muito maior. Aquela área do Carrefour ali, Vila Melo, Vila Valença, Jardim Independência, Vila Voturuá, Vila Cascatinha, toda aquela área ali vai ser mudado o código de postura do município. Aquelas áreas ali vão ser só prédios futuramente, não vai demorar muito. Então nós vamos ter, em 10 anos praticamente, duplicar a nossa população. Só que São Vicente tem um orçamento muito baixo. São Vicente é o 5º orçamento da nossa região. E isso eu tenho muito claro porque na Câmara eu sou o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Nosso orçamento, no próximo ano agora, ele está chegando em 700 milhões. Só que o de Santos vai para 2 bilhões, 3 vezes mais. Cubatão, 1 bilhão e 400 milhões, 2 vezes. Praia Grande e Guarujá, 1,5 vezes o nosso orçamento. Só que nós somos a 2ª cidade em população na região. Então nós temos uma população grande para um orçamento pequeno. E aí, se a gente não tiver capacidade de buscar verbas no governo estadual, no governo federal, através dos deputados com emenda parlamentar, a gente não consegue desenvolver a nossa cidade só com a questão do IPTU. A gente não consegue. Então a gente tem que ter pessoas preparadas, capacitadas e que tenham disposição política de buscar verbas no governo estadual, no governo federal, fazer toda uma interação política para tentar ajudar o nosso município, o nosso prefeito. Então, gente, vocês imaginam São Vicente daqui a 10 anos? Aqui mesmo nós vamos ter um impacto muito grande na nossa área aqui com a passagem da Avenida Beira-Mar. Ela não vai ser tão simples assim, nem tão rápida. Se vocês imaginarem, o México 70 tem 30 anos que vem tentando ali organizar. Agora está quase, com uma cara